Boa tarde a todos. Vamos então iniciar o terceiro ciclo de conferências Questões-Chave da Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Folgo muito em ver a sala cheia. Este ciclo está a começar, está a ficar uma tradição. Inaugurou-se, repetiu-se e agora continua. Muito obrigado a todos por terem vindo. O nosso terceiro ciclo tem 3 conferências como os 2 ciclos anteriores. A primeira, hoje, aqui, o tema é avaliação dos alunos. Daqui por mais ou menos um mês, 8 de novembro, aqui em Lisboa, o tema será as novas escolas, novas formas de organização escolar. E, finalmente, no início de dezembro, aqui também, 5 de dezembro em Lisboa, o tema será as novas tecnologias, naturalmente na educação, na escola. Como vêem, são 3 temas de grande interesse e atualidade. Conjugam-se as 2 coisas. Por vezes há temas de interesse que não têm atualidade, às vezes há temas de atualidade que não têm interesse. Estes temas estão na ordem do dia. Como avaliar os alunos, para que avaliar os alunos, porquê avaliar os alunos, são questões que vão passar hoje por aqui. São questões que têm muito a ver com a escola. Claro que há outras formas de avaliação que se podem fazer, mas a avaliação dos alunos é algo que nós sabemos que está estritamente associado à escola e nós vamos debater esse tema. Os outros temas ficarão para depois. A avaliação dos alunos. Eu não vou dizer mais nada, para não roubar tempo aos nossos convidados, porque a Fundação Francisco Manuel dos Santos quer que estes temas sejam debatidos por todos, mas quer que o debate seja bem informado. E conhecem a Fundação da Pordata e sabem que nós gostamos de boa informação. Muitas estatísticas de educação encontram-se na Pordata. Convidámos para ter boa informação para este debate 3 especialistas de educação. O nosso convidado estrangeiro é Jeffrey Karpicke, professor Jeffrey Karpicke. Vai ser o primeiro a fazer a apresentação maior, é o nosso convidado principal hoje. Mas também vão fazer apresentações os professores Helder Diniz de Sousa, que dirige o Gabinete de Avaliação Educacional do Ministério da Educação, mas não está aqui nessa qualidade, está aqui como especialista em educação e em avaliação em particular. E, finalmente, o professor Leandro Almeida, da Universidade do Minho, onde dirige o Instituto de Educação. Então, eu vou já ler breves linhas sobre o currículo do professor Karpicke. O professor Karpicke é professor associado de Psicologia na Universidade de Purdue, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e a sua especialidade é a aplicação da Psicologia Cognitiva à educação. Todos nós sabemos que é uma disciplina que cada vez está a dar mais resultados que são úteis à educação. Ele é mestre e doutor em Psicologia, tendo estudado na Universidade de Washington, em St. Louis. Dentro das ciências cognitivas, interessa-se pelos processos de recordação na aprendizagem. Qual é a relação entre aprendizagem e memória? Ele pretende identificar estratégias eficazes que promovam a aprendizagem, uma aprendizagem boa, uma aprendizagem que fique a longo prazo. Uma aprendizagem que signifique compreensão. Eu estou a ler estas linhas do livrinho que todos têm, a avaliação dos alunos, onde encontrarão os resumos das comunicações que aqui vão ser feitas. É autor de várias publicações, incluindo 2 na prestigiada revista Science, onde é muito difícil publicar para pessoas de áreas como a psicologia cognitiva. So I'm referring to that. Em geral, muito difícil publicar aqui, das revistas de mais prestígio no mundo, mas esta área é uma área
particularmente difícil, é considerada por vezes menos científica que as outras. E foi considerado em 2011 estrela em ascensão pela Associação de Ciências Psicológicas e em 2012 recebeu o Prémio Carreira da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Ele é diretor do Laboratório de Cognição e Aprendizagem da Universidade de Purdue, onde realiza experiências, mas experiências mesmo, com pessoas a aprender. Muito obrigado, so thank you very much for coming here. The stage is yours. Thank you. Okay. Am I on? Yes? Okay. Well, first. Bem, primeiro, muito obrigada por me terem convidado. Tenho muito prazer de estar aqui. Eu não falo português, portanto não sei o que é que ele disse sobre mim. Espero que tenha sido bom. Eu sou um psicólogo cognitivo. Eu estudei a aprendizagem, mas estou interessado em agarrar no que nós já sabemos da psicologia cognitiva, dos processos de aprendizagem, e aplicá-los ou integrá-los na educação. Portanto, o que eu gostaria de fazer hoje é falar um pouco sobre alguma da pesquisa que temos estado a fazer. Estou no processo de recuperação de conhecimento, que é o tipo de coisa que os estudantes fazem quando estão a ser avaliados. E eu espero dar-vos uma perspectiva diferente, ou uma nova perspectiva sobre o papel da avaliação ou sobre o papel da recuperação na aprendizagem. Portanto, gostaria de começar por uma grande questão, que é difícil de responder, que é o que é aprendizagem? O que é que nós queremos dizer quando falamos sobre a aprendizagem do estudante? Tipicamente pensamos na aprendizagem como algo que acontece quando as pessoas, quando há conhecimento no mundo, da perspectiva das pessoas que aprendem, é agarrar nesse conhecimento e metê-los dentro da sua mente. Na psicologia cognitiva referimos a isso como um processo de codificação do conhecimento, agarrar nos conhecimentos, nas experiências, as coisas que estão no mundo e pô-las dentro da nossa mente. A seguir é um processo que é muito importante, que nós temos que ser capazes de recuperar esse conhecimento no futuro, quando precisarmos dele, e que recebe menos atenção na ciência da aprendizagem da memória. E também recebe menos atenção na pesquisa educacional. E mesmo quando pensamos no processo de recuperação do conhecimento, muitas pessoas pensam nele como sendo um processo neutro. O que eu quero dizer ao chamá-lo um processo neutro é que recuperamos conhecimento, mas isto, na realidade, não influencia o nosso conhecimento ou não o altera. Nós aprendemos coisas, metemos na nossa cabeça e quando nós queremos, nós procuramos e recuperamos. É o que há. A pesquisa que temos estado a fazer no meu laboratório já há algum tempo tem estado a desafiar essa ideia. E a nossa ideia, na nossa opinião, o que nós pensamos é que quando recuperamos conhecimento, estamos a influenciar o processo de aprendizagem. Sempre que recuperamos conhecimento, ele altera, isso vai alterar o conhecimento que já temos. Mete um bocado de medo. Sempre que recuperamos coisas, se calhar estamos a reorganizar a nossa mente. E na maior parte, todas as vezes que recuperamos algum conhecimento, estamos a melhorar o nosso conhecimento, estamos a ajudá-lo a aprender, a reter o conhecimento, a informação, por um tempo mais longo. Isso é o que nós referimos como a prática de recuperação, ou, de uma maneira mais lata, a base da aprendizagem de recuperação. Como te falo sobre o papel da avaliação ou da recuperação na aprendizagem, eu gosto de fazer uma distinção entre eles. Penso que é muito importante, porque quando um estudante se envolve em algo de recuperação, pode produzir a aprendizagem de várias formas. Podemos, às vezes queremos ir buscar, recuperar qualquer coisa e não conseguimos encontrá-la na nossa mente, e que dá-vos alguma informação, aquilo que você sabe e não sabe. E depois podem ir estudar de forma diferente no futuro. Podemos programar o nosso tempo de uma maneira diferente, dependendo do resultado de uma avaliação.
E nós, como instrutores, podemos dar aos nossos estudantes muitos testes, muitas avaliações, tentá-los motivá-los a estudarem mais, mas isto são tudo formas de avaliações ou de recuperação que podem influenciar a aprendizagem, mas eu chamo efeitos de mediação porque a recuperação vai alterar as outras coisas e isso vai produzir mais aprendizagem, o que é muito interessante do ponto de vista de um psicólogo cognitivo, é que tem um efeito direto de recuperação na aprendizagem. Cada vez que se vai fazer a recuperação, vai salientar os conhecimentos que já tem. Isto é um efeito que tem sido conhecido por muito tempo, há muito tempo já, na psicologia cognitiva, e às vezes tem estado envolvido. Uma coisa que precisamos de fazer foi demonstrar que este tipo de efeitos ocorriam com materiais educacionais e durante estes anos todos temos estado a empurrar a nossa pesquisa, torná-la mais relevante para a educação. E isto começou há 6 anos, uma das primeiras tentativas de tornar esses efeitos mais relevantes para a educação. Chamámos estudantes da universidade, portanto, da Universidade de Washington. Os estudantes liam textos curtos de material, de matéria, passagens curtas, qualquer coisa sobre o seu curso. E depois influência em 3 atividades. Na primeira atividade, eles liam repetidamente o mesmo material. Eu chamo o estudo repetido, por isso é que estão os 4 S's. Portanto, estudar, estudar, estudar 4 vezes. E no laboratório, e na segunda atividade, eles liam isto, estudavam o material 3 vezes e depois só faziam recuperação uma vez. E eu fiz estes testes com os estudantes no laboratório, já não o faço, agora já tenho pessoas que me ajudam a fazer. Portanto, dava-lhes um papel e eles escreviam tudo que se conseguiriam lembrar. Eles não voltavam a estudar, não voltavam a ler o material, era apenas ler uma vez e tentarem relembrar-se daquilo que tinham aprendido. E depois eu fazia-os ler apenas uma vez e fazer a recuperação do conhecimento 3 vezes. E não havia qualquer releitura entre esses períodos. E os estudantes não gostavam disso. Eu dava-lhes um papel e eles escreviam e depois tiravam e diziam agora faz outra vez. E eles não gostavam. E agora outro papel e faz a mesma coisa. E eles começavam a ficar um pouco zangados comigo. Mas é uma experiência, portanto têm que fazê-lo. A pergunta é, qual destas atividades vai realmente produzir mais conhecimento, mais aprendizagem? Portanto, passavam o mesmo tempo com o material. Nestas 3 condições, não havia uma diferença no período de tempo que eles dedicavam a isto. E pensam que estão a aprender quando estão a codificar o conhecimento, quando estão a estudar aquilo que está à nossa frente. Portanto, que se pensa quanto mais tempo se passar a estudar, mais se aprende. E que depois a recuperação é uma ação passiva, que é só ir lá buscar e apresentá-lo. Portanto, fizemos algumas coisas nesta experiência que são bastante interessantes. Pedimos aos estudantes dessa experiência tentarem predizer como é que tinha corrido, como é que eles pensavam que tinha corrido a experiência. Portanto, na nota esquerda vão mostrar o que é que os estudantes pensaram que ia acontecer. Na psicologia cognitiva é o julgamento do conhecimento, da aprendizagem. E para ver como é que eles se lembravam ou se vão lembrar dessa matéria no futuro. Portanto, aqui está as classificações que eles fizeram. Portanto, a vermelha é quando eles estudavam 4 vezes, as 3 era quando eles chamavam, e a terceira era quando os estudantes leem repetidamente, eles pensam que vão vão se lembrar melhor. Portanto, trouxemos uma semana mais tarde os estudantes e mostrarmos os resultados reais. E, na realidade, passar muito tempo a ler repetidamente a matéria não produz muita aprendizagem do que passar o mesmo tempo a tentar recuperar, mesmo sem voltar a estudar a mesma matéria. Fizemos um número de estudos
que se olha para o tipo de estratégias de estudo que os estudantes usam quando estão a estudar sozinhos. E para fazer isto, fazemos coisas como que uma pesquisa a muitos alunos a perguntar como é que eles estudavam. Perguntámos a eles, fizemos-lhe esta pergunta. Imaginem que estão a ler um capítulo de um livro para um exame e depois de terem lido o capítulo uma vez, prefere A, voltar e reestudar a mesma matéria, B, tratar de recuperar o material sem voltar a estudá-lo e no C, fazer outra coisa qualquer. Eu vou-vos mostrar qual é que seria a pergunta correta. Isto é uma situação hipotética e 57% disseram que preferiam voltar e tornar a ler, tornar a estudar a matéria. E portanto, vocês podem ver que 70% deles disseram eu não quero estudar, não quero tentar recuperar e relembrar uma matéria que estudei. E nesta, as mesmas questões, só mudamos na segunda opção, tentar recuperar o material e depois ler novamente a mesma matéria. E nessas circunstâncias, eles diziam que 18% disseram que queriam ver. Aumentou um pouco a percentagem, mas mesmo assim a maioria deles disse que não querem envolver-se nesse tipo de atividade. Preferem ler a mesma matéria várias vezes. Também perguntámos aos mesmos estudantes o que é que fazem quando estão a estudar. E eles mostraram-nos uma data de estratégias que eles usam e nós codificámos tudo e contámos quantas vezes eles diziam certas coisas e, portanto, só tenho aqui algumas coisas que eles disseram. Com que frequência é que eles liam repetidamente a matéria e com que frequência é que eles tentavam ativamente recuperar o que tinham estudado. Portanto, a leitura repetida é o que eles fazem mais vezes e também nós classificamos as estratégias utilizadas por ali que nós pensámos que era mais importante. E, de longe, a leitura repetida era a mais importante a que eles estavam a fazer, diziam eles. E depois, a prática da recuperação do conhecimento. Havia muito menos que o faziam. Portanto, num deles, a estratégia era 1 em 100, que dizia que era a estratégia mais importante. Temos esta desconexão entre o que é bom para aprender e o que é que os estudantes acreditam que seja bom para aprender e o que é que eles fazem quando estão sozinhos a aprender. Antes de continuarmos a empurrar esta estratégia, a encorajar esta recuperação de conhecimento, uma coisa que foi importante para nós era estabelecer se realmente é uma estratégia eficaz em relação às outras estratégias que são mais populares e que talvez possam envolver mais atividades da parte das pessoas que estão a aprender. Um dos estudos que mencionou, nós tivemos estudantes que praticaram a recuperação numa condição em que os estudantes criavam coisas em que eles chamam os mapas conceituais, que são um tipo de diagramas de material, onde os estudantes agarram em conceitos, põem dentro de pequenas bolhas ou de quadrados e depois fazem a ligação entre eles, a relação e desses conceitos. Na psicologia cognitiva, nós chamamos uma elaboração, que é ativa, requer que eles pensem enquanto estão a fazer e a ler o material. Portanto, pensámos que isto seria uma boa condição para comparar às nossas atividades de recuperação. Vou-vos mostrar alguns dos exemplos dos mapas conceituais de argumento. E peço desculpa porque aqui há muitas palavras neste slide. Não é uma experiência muito complicada. Nós fizemos os estudantes ler um texto curto da educação, educacional, só uns poucos minutos e depois iam-se embora. Outro grupo, que chamam estudo repetido,
passaram mais tempo a ler repetidamente o mesmo material, e o terceiro grupo leu o material e passaram cerca de 15 a 20 minutos a criarem estes mapas dos conceitos que eles tinham acabado de aprender. E depois o último grupo passou tempo a fazer a recuperação. E o que é que aconteceu? Eles punham o material de lado e tentavam lembrar-se o máximo que podiam. E depois tinham um bocado de tempo para voltarem a ler e depois tentavam outra vez recuperar o conhecimento daquilo que tinham lido. Mais uma vez, o mesmo espaço de tempo que eles tinham para fazer todas estas atividades. E depois quisemos que eles predissemos como é que ia correr no futuro, e uma semana voltámos a trazê-los e tentámos saber o que é que eles tinham aprendido. Fizemos com que os estudantes respondessem a perguntas literais que dissessem exatamente o que é que tinham aprendido, e depois fizemos responder a perguntas inferenciais mais profundas, coisas que não estão exatamente declaradas, e para chegar às conclusões têm que deduzir qual é a resposta correta. Aqui estão alguns dos mapas que eles fazem, que os estudantes fizeram, um mapa conceitual. E podem ver que eles põem alguns dos conceitos. Neste caso, em vez de ser naquelas bolas, puseram dentro de quadrados e fazem as relações entre os diversos conceitos. Isto eram alunos que não tinham qualquer experiência com este tipo de atividade. Este é um mapa de um estudante que já tinha experiência. Parece muito complexo. E eles passam 15 a 20 minutos a fazer estes diagramas. Nós vimos se a experiência das atividades se influenciava de qualquer maneira, e não tem qualquer importância. Portanto, nós vimos que não tem qualquer importância. A pergunta é a quantidade de conhecimento que é de aprendizagem que é produzida por estas estratégias. Isto é, uma semana após eles terem aprendido aquele texto, voltamos a trazê-los e fazemos perguntas literais, portanto, curtas. Portanto, se eles 30%, a percentagem correta é que não é muito bom. Se passaram um pouco mais tempo, fizeram um pouco melhor. Até nós perguntamos, e quando perderam aquele tempo a fazer os tais mapas conceituais, não ficaram muito melhores. Os que mostraram maior conhecimento, maior aprendizagem, são os que utilizaram a prática de recuperação de conhecimento. Portanto, estas foram as perguntas literais, que eram diretas ao material aprendido. Estas foram as perguntas inferenciais, em que requeria que eles pensassem mais profundamente, de modo a chegarem a uma conclusão, de fazerem uma dedução. E mostra aqui os benefícios da prática de recuperação do conhecimento perante estas perguntas inferenciais. E mais uma vez perguntamos se eles eram capazes de predizer o resultado que eles teriam com as diferentes estratégias. E a maneira como eu gosto de olhar para isso é dizer: mantenham os olhos na barra vermelha à esquerda. Depois de alguns minutos de leitura, era 30%. E na sessão inicial, quando lhes perguntámos o que é que eles achavam, eles eram resultados muito melhores. Eles pensavam que o ler repetidamente iam ter 70% de perguntas corretas. O que quer dizer que eles não estão, não são sensíveis aos benefícios destas estratégias de estudo. Nós vimos isto como um desafio de descobrir quais são as melhores formas de conceber atividades que ajudem os estudantes a envolverem-se e a praticar a recuperação ativa. O que é que os estudantes querem, se eles querem realmente fazê-lo. E estamos a trabalhar neste problema, e agora tenho algumas respostas, mas não tenho nada que seja mesmo concreto e definitiva nesta altura. Mas temos algumas ideias de estratégias que podem utilizar para envolver os alunos e que seriam boas e eficazes. E tenho 2 exemplos para vós.
para hoje. One example Um exemplo, is this mapping activity. esta atividade de mapeamento que eu vos falei, In the previous study, when we no had estudo students make anterior, em que fizemos com que os estudantes fizessem esses mapas they had conceituais, material sitting right in eles tinham o material mesmo à frente deles para ter a certeza que conseguiam fazer esses mapas conceituais tão completos como possível. activity Pode-se agarrar nessa atividade to a retrieval activity. e torná-la numa atividade de recuperação, retirando o material. Portanto, se retirarem o material, eles têm que reconstruir o que acontece fazendo estes diagramas. So we have done a few studies Portanto, fizemos alguns estudos, eu vou-vos mostrar um, nós fizemos alguns, had students onde nós pedimos aos estudantes verbal summaries ou para escreverem sumários verbais daquilo que tinham escrito, these maps. ou criarem estes mapas, estes diagramas do que tinham lido. Text in front of them, Eles tinham o texto à frente deles e chamavam uma tarefa de codificação ou de estudo, the map with ou, the text. ou então fazerem o mesmo mapa sem o texto à frente. E isso será o conhecimento, a recuperação do conhecimento. The material in front of them or it's taken away. So they have É exatamente a mesma coisa. Sem o material à frente é considerado a recuperação. E vocês podem utilizar e podem saber que tipo de conhecimento é que isso produz. delayed tests. Portanto, estamos a textos atrasados e, mais uma vez, vamos perguntar aos estudantes, a fazer perguntas inferenciais, em que eles têm que pensar na resposta, e do lado esquerdo é quando eles tinham o texto à frente dele, é a proporção correta das respostas, e podem ver que foi cerca de 30%, não há qualquer diferença se eles estão a fazer um sumário ou se estão a fazer um mapa, mas do lado direito era quando fizemos as mesmas atividades, mas as alteramos. Agora envolve a recuperação do conhecimento e podem ver o efeito positivo uma semana mais tarde. Não há uma grande diferença entre ler e fazer o mapa, mas sugere que fazer estes mapas sem o material à sua frente pode ser uma forma bem eficaz de fazer com que eles possam praticar eficazmente a recuperação do conhecimento, aquilo que eles já aprenderam. Isto é uma forma. A segunda forma, a segunda estratégia que nós temos estado a explorar no nosso laboratório, eu estou muito excitado com isto porque mostra efeitos muito positivos. Agarramos nesta ideia da psicologia cognitiva. É uma técnica que tem sido utilizada na psicologia cognitiva, eu não sei, talvez há 30 anos, mas é utilizado como coisas como listas aleatórias de palavras que não são muito boas para aprender na escola, mas nós, com uma destas estratégias, seria interessante se agarrasse e tentássemos aplicá-la a material mais complexo, com mais significado. E a estratégia é esta. Nós pusemos os estudantes a ler um texto e, enquanto liam, imaginem que têm um texto à vossa frente e têm outra folha de papel, e nessa outra folha de papel estão a escrever pequenas pistas para si próprio, para tentar recuperar esse material. Não frases completas, mas apenas palavras individuais que vos vai ajudar quando vocês olharem, tentarem lembrar-se daquilo que acabaram de ler. Mais uma vez, isto é uma coisa que as pessoas fazem, listas de palavras, não com significado muito literal, mas eles só leem repetidamente, outro grupo, e enquanto eles estão a ler, estão a escrever as pistas para si próprios, e o terceiro grupo, que é importante, eles leem o material, escrevem pequenas palavras como pistas e depois retiramos o texto e tudo que eles têm são aquelas palavras como pista. E eles utilizam estas palavras como pista para se lembrarem de tudo o que tiveram a ler e recuperarem esse conhecimento. E o que nós dissemos é que isto era a maneira eficaz de melhorar a aprendizagem dos estudantes e acabou por mostrar ser melhor do que nós esperávamos. Aqui estão os resultados e, mais uma vez, isto é um teste que é feito uma semana após eles terem estudado. Respondem àquelas... Algumas destas questões eram questões literais que declaravam exatamente aquilo que eles tinham lido. Portanto, como veem aqui, 10% correto não é tão bom.
Apenas a escrever estas pistas enquanto estavam a ler esse processo ajudou os estudantes muito em termos daquilo que eles se lembravam, que vão se lembrar no futuro. E utilizando estas pistas para voltar e passar tempo a tentar recuperar esse conhecimento, esta prática de recuperação tem um efeito muito melhor. E é muito importante para eles se lembrarem no futuro muito mais daquilo que leram. E eu pensei que era extremamente interessante nas questões literais, nas perguntas literais. Agora, aqui nas perguntas inferenciais, vocês vão ver, é uma barra bem pequena. Portanto, ler para as perguntas inferenciais não tem qualquer efeito. Mais uma vez, vemos um efeito muito mais pequeno quando se gera as pistas e um efeito muito maior quando se tenta recuperar. É uma atividade muito simples que os estudantes podem fazer sozinhos. Nós só temos que instruí-los como é que eles podem fazer enquanto estiverem a ler, vão escrevendo pistas de lado, depois ponham o material de lado e utilizem as vossas pistas para voltar atrás e tentarem relembrar-se o máximo que puderem sobre aquilo que leram. E descobrimos, esta foi o que nós descobrimos em várias experiências que fizemos. Portanto, espero que vos dei alguma coisa em que possam pensar. O ponto principal que vos quero deixar é que a recuperação, o processo de recuperação de conhecimento é, na realidade, bastante importante para a aprendizagem. É importante para compreender como é que a aprendizagem acontece, mas um processo importante para criar, para gerar conhecimento e aprendizagem. Talvez possa ser uma das estratégias mais poderosas que nós identificamos na psicologia cognitiva para promover a aprendizagem a longo termo. Aliás, isto é uma das coisas que a maior parte dos estudantes não estão cientes desta estratégia tão eficaz. E nós olhamos para isto como sendo um desafio para descobrir quais são umas técnicas que são boas, ferramentas que sejam boas para os estudantes, para tornar a tarefa mais fácil, fazê-lo de que a forma que eles possam se envolver nesta estratégia de recuperação do conhecimento. Eu penso que o tema hoje é sobre a avaliação de classe. A avaliação vai fazer com que os estudantes sejam encorajados a utilizar estas práticas e pratiquem ativamente esta recuperação de conhecimento. Há uma grande variedade de formas deles chegarem a estes resultados. Eu penso que nos cabe a nós a sermos criativos, a forma como é que os estudantes podem fazê-lo. Ok?